Muito bem, então vamos iniciar aqui a lição número 2. Quero que você preste atenção aqui no slide, tá? Que nós vamos tratar algumas coisinhas aqui e na lição número 2 nós vamos já iniciar tratar da leitura mesmo em si dos primeiros capítulos aí de Atos dos Apóstolos. Preste atenção aqui no slide, tá? Vou sair aqui da câmera. Ok, quero que você escute a minha voz e preste atenção aqui no slide. Do capítulo 1 de Atos até o capítulo 7, nós veremos acontecimentos em Jerusalém. Inclusive a lição número 2 está aqui, ó, a igreja em Jerusalém. Por quê? Porque ela narra, do capítulo 1 até o capítulo 7, narra acontecimentos de Jerusalém. Ok? A partir do capítulo 8, a gente tem outros ambientes em outras localidades. Então veja só, a maioria dos acontecimentos que estão narrados em Atos dos Apóstolos, ou eles estão acontecendo dentro desses edifícios aqui que nós veremos já, ou eles estão acontecendo ao redor. Ok? Os primeiros 7 capítulos eles estão acontecendo dentro, ou eles estão acontecendo ao redor dos edifícios. Quais são esses edifícios? O cenáculo, tá? O cenáculo, o templo, a prisão pública e a sinagoga dos libertos. O cenáculo, irmãos, era uma casa de oração. Eles também se reuniam lá para orar, ok? O templo era o lugar mais próprio de adoração, era a referência aí principal, ok? E tinha a prisão pública também é muito citada, Pedro e João foram presos, muita gente foi presa, então tem muitos acontecimentos em torno ou dentro da prisão pública. A sinagoga dos libertos também era uma espécie, era um local onde se reuniam pessoas que se estudava a Bíblia, onde também se adorava, lia eu digo Bíblia, tá, para nós aqui, mas eles liam lá a Torá, não é isso? Tudo bem. Então era também uma espécie de assembleia, de reunião, onde eles se reuniam para estudar a Bíblia, certo? Então o que nós vimos aqui, antes de entrar mesmo nos assuntos propriamente dito aqui de Atos, note isso que é questão de prova. Existiam pelo menos 4 principais edifícios em Jerusalém na época dos discípulos, dos apóstolos. Quais eram eles? O cenáculo, o templo, a prisão pública e a sinagoga dos libertos. Anote isso, que isso é questão de prova, ok? Então vamos aqui. No capítulo 1 de Atos, a gente percebe que ele começa narrando e relatando a ascensão de Jesus. Note que em Lucas, no capítulo 24, quando está encerrando também o livro de Lucas, o escritor ele relata a ascensão de Jesus e a grande comissão, né? Onde Jesus mandou que se pregasse o arrependimento em todo o mundo em seu nome. Então aqui no livro de Atos, no início, ele relata a ascensão, dizendo que ele ascendeu aos céus e deixou mandamentos, que é justamente o mandamento que você vê em Lucas, narrado em Lucas 24, de ir pelo mundo pregar ali o seu evangelho. Então inicia o livro tratando da ascensão. Aonde é que está acontecendo essa ascensão? No Monte das Oliveiras, ok? Aqui, ó, no Monte das Oliveiras. Tá faltando um Szinho aqui, mas você sabe aí, tá? O Monte das Oliveiras. Onde é que fica esse monte? Fica a uma jornada de um sábado de Jerusalém, ou seja, é pertinho. É em torno de 1 quilômetro, tá? Algumas pessoas falam que é 1 quilômetro, outros falam que é 1,5 quilômetros. Você pode buscar isso aí mais aprofundado para você saber as versões aí sobre essa distância, tá? Em torno de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Ou seja, era bem pertinho. O Monte das Oliveiras foi aonde ele ascendeu, ou seja, ele subiu para os céus. Note que é nesse mesmo lugar que ele vai descer. Por quê?
Porque os dois varões, eles afirmaram isso, né? Lá no versículo 11 do capítulo 1, eles dizem isso. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o viste subir. Então ele também virá sobre o monte das oliveiras. Veja só que aí no monte das oliveiras, Jesus ele dá uma ordenança para eles. Jesus solicita para eles que eles permaneçam em Jerusalém. No versículo 4, Jesus diz para eles, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então Jesus, o que ele diz? Olha, vocês não saiam de Jerusalém, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa. Qual é essa promessa? É a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. É a promessa do Espírito Santo. É a promessa do Consolador, ok? É a promessa do revestimento de poder, do derramamento de poder. Então, antes dele ascender, dele subir, ele disse isso. Vocês permaneçam em Jerusalém. Vocês permaneçam porque vocês serão contemplados pela promessa, tá? Aqui, ó, a promessa do Espírito Santo. Então veja só, a partir do versículo 5, Jesus fala assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Assim, a gente percebe que eles tinham uma preocupação até aí, meio que mais como uma visão política, né? Sobre governo, sobre tomar território, sobre conquistar espaço. Eles até aí não tinham uma compreensão assim mais ampla do verdadeiro reino de Deus. Não, eles não tinham. Então, Jesus, ele antes de subir, a Bíblia diz que ele fez uma promessa, que eles receberiam o Espírito Santo. E ele disse: olha, não vos compete saber tempos ou épocas. Não compete a vocês saber disso. Mas no versículo 8 ele fala assim, ó: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando ele disse isso, foi levado às alturas. Então Jesus ele fez uma promessa que eles receberiam o Espírito Santo, que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Isso ele fez no versículo 9, aliás, no versículo 8, ok? No versículo 9, 10 e 11 a gente termina essa primeira narrativa aí da ascensão. Quando termina a ascensão, irmãos, quando Jesus é assunto aos céus, ele é levado às alturas, a gente vê que os 11 eles deixam o Monte das Oliveiras e eles voltam para Jerusalém. Eles vêm para Jerusalém, ok? Então, quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia diz que eles voltam com júbilo, eles voltam com alegria, voltam cheios, né, de alegria, porque Jesus ele fez essa promessa. Então, eles estão aguardando. Nós sabemos que isso é chamado de Pentateuco, ou seja, 50 dias. Penta vem de 50 dias. Então, eles continuaram, né, alegres, esperando, se reunindo, orando, para que recebessem essa promessa. Eles continuaram até que recebessem. Então, quando eles chegam em Jerusalém, Pedro, ele inspirado pelo Espírito, ele disse: é necessário, irmãos, vamos ler aqui no versículo 15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, foi o guia daqueles que prenderam a Jesus.
porque foi cortado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio. Ok? E todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Então veja só, terminou a ascensão. Muito bem, olha só. Terminou a ascensão, eles voltam para Jerusalém. Eles continuam, eles perseveram em oração, tá? Então o que acontece? Eles perseveram aqui na oração, orando, esperando a promessa que foi feita. E logo que eles voltam, eles percebem o que? Através de Pedro. Olha, irmãos, é necessário que se substitua aquele do qual estava escrito, aquele que foi o responsável por conduzir aqueles que prenderam a Jesus. Ele teve parte nesse ministério. Então, Pedro diz o que? Que tem que ser feita a substituição de Judas, para que se complete novamente os 12 apóstolos. Ele relata uma coisa interessante que eu quero trazer aqui para você. Pedro relata que ele comprou um campo, e esse campo, com o preço da iniquidade, esse campo é chamado de campo de sangue. Mas note bem, a Bíblia diz que os principais sacerdotes eles compraram um campo com as 30 moedas que Judas devolveu, não é isso? Judas, ele no dia seguinte, pela manhã, ele foi até os sacerdotes e ele devolveu, né? Jogou lá as 30 moedas. Então o que aconteceu? Os principais sacerdotes eles julgaram entre si que aquele dinheiro era preço de sangue, mas o preço do sangue de Cristo. E eles resolveram não comprar outra coisa senão um campo. Não queriam utilizar aquele dinheiro para benefício sim próprio deles, mas compraram um campo e chamaram aquele campo de campo de sangue. Então veja só, nós temos aqui dois campos. Muita gente pensa que aqui é só um campo, o campo de sangue. Mas preste bem atenção. O campo de sangue que Pedro está falando, esse é um campo de sangue que Judas havia comprado antes dele trair Jesus. Por que a gente sabe disso? Nós vamos aprender isso. Note bem que não daria tempo ele entregar Jesus, trair Jesus, pegar as 30 moedas e comprar um campo. Perceberam? Não daria tempo. Mas a gente percebe que ele comprou um campo durante o período que ele servia, né? Então ele era ladrão. Nós vemos que ele pode ter comprado esse campo com o dinheiro que ele arrecadou. Pega a sua Bíblia aí. Nós vamos ler aqui um versículo. João no capítulo 12, versículo 6. Diz assim, ó: ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ou seja, quem era o tesoureiro? Era Judas. E aqui em João no capítulo 12 nós percebemos que o que ele fazia? Ele tirava o dinheiro. Então provavelmente ele comprou esse campo e quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele foi para esse campo de sangue. E aí lá que ele se suicidou. Então por que é chamado esse campo é chamado de campo de sangue? Esse campo é chamado de campo de sangue porque, como disse Pedro, ele se precipitou e se partiu e todas as suas entranhas se derramaram, ou seja, o seu sangue saiu, derramou o seu sangue. Então esse campo, ele é provavelmente um campo que Judas tem adquirido com esse dinheiro que ele furtava da bolsa, né, que ele tinha acesso, que ele era o tesoureiro, ok? Agora sim, o campo que os sacerdotes compraram
é outro campo. Os sacerdotes pegaram as 30 moedas e eles foram e compraram outro campo. E eles também chamam de campo de sangue. Eles falam assim, pois esse campo é a preço de sangue. Por quê? Porque Judas traiu Jesus por essas 30 moedas. É por isso que eles falam que é preço de sangue. Porque essas 30 moedas foram o preço da traição dele de Jesus, né? Então é chamado de campo de sangue porque custou aí essas 30 moedas. Foi a traição de Judas, ele cobrou essas 30 moedas para trair Jesus. Então faça essa separação. Campo de sangue, aonde ele derramou as suas entranhas, derramou seu sangue. Um sítio, um campo onde ele provavelmente tenha comprado com o dinheiro que ele tirava. E o outro campo de sangue que os principais sacerdotes compraram com as 30 moedas de prata. Ok? Então veja só. Após esse parêntese aí sobre o campo de sangue, nós vemos que eles lançam sorte, né? Eles fazem uma votação, eles escolhem Matias. Eles escolhem o Matias para que ele faça aí parte do corpo agora dos apóstolos. Note bem que eles exigem algumas coisas para que essa pessoa ela possa preencher. Primeiro, tem que ser alguém que estivera junto com eles desde o batismo de Jesus. Ou seja, tinha que ser uma testemunha, alguém que estava presente desde o início do ministério de Jesus. Quando ele iniciou, tinha que ser alguém. Por exemplo, por que não poderia ser Paulo? Porque Paulo não estava presente desde o início. Aí eles lançam sorte, né? Aqui a Bíblia fala que eles colocaram Matias e o José, que tinha por sobrenome Justo, mas em votação quem ganhou foi Matias, e aí Matias ele começa a fazer parte agora do ministério. Ok? A lição número 2 é por aqui. Nós continuaremos a lição número 3 tratando aí do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ok.